Entonces, yo soy Pedro Pombo, director del Centro de Ciencia Viva de Aveiro, y soy físico y trabajo en el departamento de física. Y en los últimos años, casi 10 años ya, estoy más dedicado a la divulgación de la ciencia, de la física, pero de la ciencia en general, a través de este centro que pertenece a la red de Centros de Ciencia Viva. Este centro es un centro en la Universidad de Aveiro, que es dirigido por la universidad, y yo voy a empezar hablando un poco de este centro para conocer este nuestro espacio de ciencia y después hablar entonces del cambio climático y de dos dimensiones que nosotros trabajamos junto del público. La dimensión con público más joven, la dimensión de público escolar, y después la dimensión de público adulto, los programas para chicos de final de secundaria, de estudiantes universitarios y adulto. Y al final intentaré hacer unas conclusiones de este trabajo. Nuestro centro de ciencia es un espacio de cultura científica, divulgación científica, y resulta de una colaboración, de una parcería entre nuestra universidad, la Universidad de Aveiro, y la agencia Ciencia Viva, la agencia portuguesa de la promoción de la cultura científica. Tenemos una estructura académica que hace un conjunto de programación. Tenemos 12 espacios, 12 salas con diferentes contenidos que equivalen a 3.000 metros cuadrados. Y hacemos actividades dentro del centro, fuera del centro, y también hacemos actividades para los medios de comunicación y comercializamos algunos productos. Para ter umas ideias, algumas fotos, temos uma entrada, claro, um anfiteatro onde decorrem, por exemplo, os shows de ciência. Este é um show de física, esta é uma foto de um show de química. Temos também uma cafeteria e na zona de computadoras para receber o público, e depois diferentes exposições. Exposições Manos en la Masa, baseada em módulos interativos, um laboratório de química alimentar que se chama Cozinas no Laboratório, espaços dedicados à robótica, robôs esto de la Lego, uma exposição de física sobre juguetes, a ciência de los juguetes, e foi hecha em parceria com a Universidade de Índia. Um laboratório onde hacemos muitas atividades experimentais de todas as áreas científicas, física, química, biologia e geologia. Uma sala dedicada à matemática, que achamos que é importante. E depois temos outro espaço de robótica da Universidade de Aveiro, que é montado em nosso centro e que tem robôs comerciais e robôs desenvolvidos por la Universidade. Temos também um laboratório de holografia e visão imagens 3D. Esta é a minha área de trabalho, em particular. E depois, como estava dizendo, temos vários projetos em rádio, em los jornais, em la tele, programas de ciência para público mais infantil. Temos uma sala dedicada solo para público infantil e estamos em um espaço que era uma antiga fábrica. O nome do centro é Fábrica de la Ciencia Viva porque era uma antiga fábrica de granos. Temos um percurso museológico para público adulto e dentro do programa de público adulto fazemos muitos tipos de atividades dedicadas exclusivamente a público adulto. E depois achamos que não basta estar em el centro, temos que sair e levar a ciência junto da sociedade. Então temos um programa itinerante, muito concentrado na região de Aveiro, mas também um outro programa que vai a todo o país e às islas. Finalmente, também fazemos trabalho para desenvolver laboratórios ou exposições que vendemos para outros centros. E ultimamente montamos um centro de ciência em Cabo Verde e temos feito outras coisas com outros países. Enfim, isto é uma ideia de lo que hacemos em Fábrica de Ciencia Viva, em la Universidade de Aveiro. E agora, falando do tema
esta charla, de esta ponencia, la cuestión del cambio climático. Por tanto, nosotros tratamos de muchos temas, como es obvio, y tratamos de temas globales. Y este es uno de ellos que nos preocupa mucho y que realmente es muy importante discutir junto de las escuelas y junto de la población en general. Por tanto, el papel de la divulgación de la ciencia aquí, en el contexto del cambio climático, es a 3 niveles. Nosotros hacemos trabajo en la componente de comunicación de ciencia, por tanto, baseada en transmitir información a las personas que interacen conosco. Después hay un otro tipo de trabajo que tiene más a ver con educación científica y ahí, discutiendo estos temas, intentamos también hacer con que las personas aprendan algo de ciencia. Y después hay un aspecto mucho ligado a la región, a la sociedad, que tiene a ver con las exploraciones culturales y eventualmente trabajar la posibilidad de mudanza de hábitos en las personas. Perdón, estoy un poco resfriado. Por tanto, voy a presentar 2 ejemplos de lo que hacemos en este tema del cambio climático. Uno en la dimensión de público escolar y otro en los programas de público adulto. En público escolar, voy a dar un ejemplo de un proyecto que está funcionando este año y que pienso que es muy centrado en el contexto local, pero es muy interesante. Claro que mucho de esto que nos hablamos es discutido en muchas actividades que tenemos de saídas de campo. Hay un programa variado de saídas de campo que es mucho virado para el cambio climático y para la educación ambiental. Pero lo que hacemos, para além de esto, son programas educativos. Y entonces este ejemplo que yo traigo es de uno de estos programas educativos. Es un programa que creamos y que convidamos la comunidad escolar de la región, en este caso de Aveiro, que envolve 7 escolas. Y van desde los pequeñitos, primer año, hasta los de secundaria antes de ir para la universidad. Y creamos un proyecto que va a discutir, en este caso, los problemas del cambio climático y damos la idea, pero dejamos que las personas, en este caso envolvidas, los profesores, los alumnos, decidan el camino. Y hay siempre las cuestiones ambientales y típicamente se va para las cuestiones ligadas con el CO2, las cuestiones de efecto de estufa, y para soluciones y para las cuestiones de energías alternativas. Por tanto, este proyecto discute estas 3 ideas y los dibujos y las fotos que van a ver ahora ya son trabajo de ellos. Es todo feito por los estudiantes que están envolvidos en este proyecto y fotos tiradas por los profesores. Y entonces, con esta idea de lo que podremos hacer, en este caso, por causa del CO2, los estudiantes, nosotros en Aveiro, espero que conozcan. Si no conocen Aveiro, invito a toda la gente a vir a Portugal y a Aveiro, que es muy bonito. Y nosotros tenemos la ría. Y tenemos estes barcos típicos que hacen muchos paseos en la ría. Y ahora hay muchas empresas novas con los barcos que se llaman muliceiros y con este tipo de turismo, de actividad turística. Y entonces los estudiantes pensaron en el CO2, pero fueron a mirar para los barcos y no para los coches o para otro contexto. Fueron a mirar los barcos y dieron este nombre al proyecto, Renovar las Energías de la Ría de Aveiro. Y entonces nosotros lo que hacemos, damos la idea y orientamos, damos la estructura de investigación, pues se puede decir, o de proyecto educativo, para que los profesores puedan trabajar con los estudiantes y orientar y acompañar. Pero estamos después muy distantes. Hacemos un acompañamiento a la distancia y no estamos quien trabaja muy próximo de los alumnos es claramente los profesores.
Y entonces lo que ellos comenzaron fue hacer una pesquisa científica que se basease no solo en la ciencia y la técnica de los barcos, pero tuviese en cuenta la historia de estos barcos y los contextos culturales que son importantes. Después, las posibilidades de energía. Y es claro que en Aveiro las posibilidades, como en una ciudad que tiene mucha agua, mucho viento y mucho sol, los tipos de energía son estas tres hipótesis de eólica, hídrica y solar. Es muy trivial. Y entonces empezaron a tentar perceber que isso era e a fazer a fase da pesquisa bibliográfica, que é um trabalho teórico, tentar perceber o que é e tentar ver se aplica, se são soluções para os problemas neste contexto de los moliceiros. Nesta primeira fase, os alunos trabalham em grupo e depois fazem momento que nós incutimos muito nos projetos que temos com as escolas, que é que os próprios estudantes sejam comunicadores de ciência, estejam envolvidos na divulgação de ciência, neste caso, nesta fase, dentro da escola e entre as várias escolas, para decidirem qual é o final, o que vão fazer, qual é o tipo de energia que vão testar e que acreditam que pode melhorar Aveiro, e neste caso, o movimento dos barcos. Esta comunicação também lo dizemos para ser feita sempre em diferentes formatos. E então eles fazem uma comunicação oral, trabalham também em pósteres, placares e também fazem maquetas sobre o que idealmente acham que poderia funcionar. Puesto esto, van a empezar a hacer el proyecto. Y en este momento, claro que tienen que envolver la sociedad. Y en concreto, las empresas de turismo y las empresas que tienen los moliceiros y que hacen las visitas. Tienen un cuestionario para estas empresas turísticas que no tiene a ver con ciencia, sino era un desastre. Tiene a ver con los aspectos históricos, com a informação do moliceiro e com questões técnicas associadas ao movimento do barco e como seria no passado e como poderiam pensar no futuro. Como o grupo está aprendendo, eles vão continuar a pesquisar na sociedade e vão eles procurar informação. Fazem saídas de campo ou visitas de estudo em La Ria para perceber o que realmente estão tratando nos moliceiros. E, ao início, todos foram pensando no viento, e então, para perceberem o que estão fazendo, foram a um parque tecnológico, de parque eólico do Caramulo, para aprenderem e verem o que significa isso de energia eólica. Depois, começaram a ser experimentos e começou a entrar a ciência. E aqui houve dois momentos. Um momento em que eles estiveram no centro de ciência conosco e fizeram muitos experimentos no laboratório. Isto envolve alunos de muitas idades. Portanto, há desde atividades com chicos muito pequenitos de histórias com ciência, à volta destes temas, e atividades de laboratório mais avançadas com chicos mais crescidos. Para além do trabalho laboratorial no centro de ciência, também lo hacen na escola. Una vez por semana tienen una persona de nuestro equipo, una vez por semana, trabajando en el proyecto y trabajando la componente científica, las maquetas y los experimentos, y dando alguna orientación. Después de la componente científica, deciden que talvez no sea una buena solución solo el viento, y deciden por otro tipo de energía, en este caso energía solar. E então escrevem o projeto final. Só neste momento é que decidem qual é o projeto, escrevem o projeto, têm que o escrever em português, obviamente, com alguma matemática e com a ciência bem clarificada. E, portanto, é um documento escrito que depois, dependente da qualidade, nós outros podemos utilizar esse documento. E já vos digo para quê. Quando têm este projeto já todo decidido, fazem uma comunicação aberta à comunidade.
y para las familias, para otros chicos y típicamente para la comunidad en general. Algunas comunicaciones son hechas en la escuela y la gran presentación a la sociedad es hecha en nuestro centro. E nesta comunicação eles fazem sua proposta. Nós acreditamos que para melhorar e trabalhar um pouco, minimizar os problemas, neste caso de CO2, aqui em Aveiro se poderia fazer isto, com o turismo e com os barcos. Tem uma proposta final. É curioso que as alternativas para o futuro que os chicos apresentaram são várias, mas há uma frase muito interessante que é esta, que dizem que há que rentabilizar os recursos naturais com base na ciência e na tecnologia. Portanto, já se preocupam com as questões de ciência e tecnologia associadas ao tema. Nós não dizemos que se devem ficar por aqui, têm que lo provar. Vamos a fazer. Então, vamos a tentar fazê-lo. Vamos ter parcerias para tentar arranjar parceiros que proporcionem condições. Vamos tentar fazer não uma maquete de escola, um protótipo, não à escala real, mas um protótipo que funcione a uma boa escala. É o que estão fazendo nestas fotos e este trabalho é para perceberem que não basta ter ideias ou achar que se pode fazer assim. Por vezes é difícil fazer o que nós outros nos proponemos. Claro que alunos mais crescidos, com algumas habilidades e alguma informação mais técnica, conseguem fazer projetos que funcionem. Os mais chiquitos veem o problema, por exemplo, de pôr o barco equilibrado, pura e simplesmente. Ele não se equilibra, quanto mais andar com energia eólica. E, portanto, esta tem muito a ver com a física, com Arquimedes, impulsão, mas é importante que eles façam este trabalho na base de do it yourself e manos em la massa. O futuro destes trabalhos, e é muito o que eles fazem no final, é sensibilizar e divulgar o trabalho, sensibilizar as pessoas para estas questões, para todos os aspectos do projeto e divulgar junto da comunidade. Estão fazendo trabalho junto do alcaide da região, dos operadores turísticos e também da comunidade. Enfim, este é projeto, exemplo, poderia ter dado outro, e para nós, em termos de resultados educativos, de comunicação de ciência, achamos que este tipo de projetos é importante porque promove a educação formal e a educação não formal e a interação entre os dois tipos. Os professores já vêm para o centro como se fosse um laboratório da escola e sentem que a ciência não é só em sala de aula. Este tipo de programa, muitas vezes, e é o caso, no final temos materiais educativos, kits de demonstração de uma turbina hídrica, kits de eólica, se obtêm materiais educativos, escritos, experimentais, o que seja. Quando têm qualidade, fazemos publicações na área mais da comunicação de ciência e ensinança. E aquele documento que eles escrevem, que eu disse que se tiverem qualidade, fazemos uma coisa com eles, que é o quê? É motivar a escola e os professores a concorrer a concursos científicos nacionais ou internacionais. E isto é muito interessante porque é algo que fazemos já há algum tempo, mas agora, no início do ano letivo, são as escolas que vêm e que dizem queremos concorrer novamente a um concurso. O processo é ao contrário. E já vão fazer um projeto, querem um tema e já lo fazem com esse propósito, portanto, com muito enrolho e com alguma qualidade. E têm ganho alguns prémios interessantes. Enfim, um exemplo, não sei como estou de tempo, um exemplo em projetos educativos. E agora, o que fazemos para o público adulto, que é claramente diferente. Nosso programa de público adulto também tem vários tipos de atividades. E o que é mais comum são cafés de ciência, momentos de conversa muito informais, com café, com sumos, com águas, em que se
está conversando e discutindo temas de ciência ou tecnologia ou atuais, com especialistas, não especialistas, com diferentes players do tema. Recentemente, também iniciamos uma coisa que chamamos programas temáticos e que são programas mais longos. Os cafés de ciência ocorrem em uma noite, um fim de tarde, ou então é um ciclo de 3 ou 4 à volta de um tema. Os programas temáticos já é um programa que se estende por vários meses, que fazemos em cooperação muito cercana com a universidade, com os laboratórios de investigação, com diferentes colegas, e estava dizendo que é um programa que se estende por vários meses, que pode ser 6 meses, ou então um ano letivo. Estamos trabalhando em que decorre em um ano letivo. E o exemplo que vou a dar é exatamente um exemplo de programas temáticos. O tema é uma relação com os cambios climáticos. Tem a ver com erosão costeira. Erosão costeira sempre houve, não é a questão do cambio climático, pero cada vez está pior. Cada vez o problema é mais complicado e isso pode ser uma consequência. Nós outros, quando discutimos isso e quando trabalhamos este tema, é com diferentes cientistas que discutem que estudam nesta área, da física, do departamento de física, de geologia, de ambiente, de engenharia, diferentes áreas. E também há pessoas de clima, porque a dinâmica do clima e o cambio climático tem alguma influência. E então, nos últimos anos tem sido muito problemático. Este é um problema que é problemático a nível global, em vários pontos do globo, e penso que em Galiza e Portugal, nos últimos anos, tem sido muito problemático. Em Portugal, em Aveiro, é um problema que este ano estuve nas telas sempre. Curiosamente, lo estamos trabalhando desde há um ano. Não é de agora, mas cada vez tem mais impacto. E tem mais impacto porque começa a cerrar praias e a pôr casas abaixo e começa a ter efeitos mais drásticos. E então, trago este exemplo que pretende fazer uma ligação clara entre a ciência e a sociedade. Essencialmente é para trazer conhecimento junto da sociedade, junto das pessoas que estão interessadas ou implicadas, e é um momento que pretendemos por os cientistas a conversar com a sociedade e os especialistas a tentar dar conhecimento, explicar algumas coisas, e tipicamente terem sido pessoas da Universidade de Aveiro. Este é um tópico muito complicado e muito difícil com o público em geral, porque as pessoas que se envolvem têm muito sucesso. Nós temos em média 100 pessoas em nosso anfiteatro em todos os eventos que fazemos sobre isto. 80, 100, 120, portanto, 100 pessoas em uma cidade pequena, uma quinta-feira, não sei como se diz em espanhol, ao fim da tarde, antes de las cenas, para nós é um número grande. E estava dizendo que é um tópico complicado porque a plateia é muito diferenciada. Há alunos de doutorado ou alunos investigadores, pessoas que estão na área e que vêm com os orientadores ou que querem conhecer outros especialistas, e depois há público em geral. E dentro do público em geral há pessoas que têm negócios em las praias, em risco. Há pessoas que têm casas em las praias e que estão... Portanto, há pessoas muito envolvidas e muito excitadas do ponto de vista pessoal, andam muito preocupados. E então, é um tema que é difícil, porque nestes temas, normalmente, o que surge logo é de quem é a culpa. De quem é a culpa e é um problema. E então, o objetivo deste programa não é nessa abrangência. Nosso objetivo é apresentar factos e analisá-los. Identificar problemas que há, claramente,
E depois conversar com as pessoas para explicar que há ações e consequências de ações. Ações del mar, que nós não controlamos, e consequências. E ações del hombre, que têm consequências. Pero no quien ha hecho las malas consecuencias y las buenas, quer dizer. Es que en este momento lo que interesa es resolver los problemas. Portanto, o objetivo é refletir para evitar ou prevenir situações. E pensamos que resolver os problemas é baseado em alteração de hábitos em las pessoas. E as pessoas terem a informação e terem que decidir, porque quem quer ter uma casa na praia, claro que vai entrar água na casa. Portanto, há ações e consequências. Em la playa, eu digo em la playa, mesmo em la playa, como portanto, há limites. Então, este programa tem palestras é muito académico, é mais científico, falando com a plateia, e muitas vezes são jovens interessados, jovens de la universidade. Depois temos outro formato que são conversas informales. E pode estar um técnico ou um especialista, pero temos pessoas de outras áreas e de los negócios, e de los barcos, e de las empresas de restaurantes, ou de los puertos. Momentos informales para discutir um tema muito específico, não questões amplas. E depois temos um formato diferente, que é um painel de discussão. E por vezes temos diferentes sessões de painéis. E aqui sim se escolhe um tema, tipicamente, neste caso, mais complicado de explorar com a plateia, e sentimos que as pessoas vêm a esperar respostas. Este é um exemplo de um painel que tem uma pessoa que foi ministra de Educação, e depois tem um grande especialista, tem um moderador, tem o presidente da região toda de Aveiro, o presidente da Câmara, e tem o administrador do Porto de Aveiro. Portanto, tem os científicos, os políticos e empresas, neste caso, o Porto. E são realmente muito interessantes este tipo de discussão. Mais uma vez, é difícil, por vezes é difícil moderar, porque as pessoas querem resposta para os seus problemas particulares. E por vezes querem uma resposta já e uma solução já. Lo que se pretende neste programa e nestes painéis de discussão é passar a informação. As pessoas não têm informação. As pessoas não sabem que a linha costeira é dinâmica. E não sabem, não podemos empurrar o mar. É difícil empurrar o mar. Quizás impossível. E as pessoas às vezes acreditam em milagres. E, portanto, lo que hacemos é passar informação e pôr as pessoas a refletir sobre isso. Claro que se tienen uma casa muito em cima da praia, alguém autorizou, mas nós não vamos procurar isso nem discutir isso. E quando foi, quem foi o culpado, não. Nós tentamos, nestes momentos, discutir o que se pode fazer para resolver esse problema, informando o que eles podem contar em termos de natureza, em termos de clima, em termos de dinâmica, em termos de ciência. E, claro, dizendo, ou pelo menos alertando, que há erros que não se devem cometer, mas senão se vai a repetir. Depois as pessoas percebem que as duas, ou metemos mais dinheiro para pôr areia e para pôr as paredes, e no outro ano se parte todo e voltamos a meter dinheiro, é uma solução, e isto continuamente. Ou então, tem que haver uma solução diferente, que em Portugal se chama a estratégia del recuo, enfim, que é mais complicada, e o dinheiro que se põe na praia tem que ser dado às pessoas que estão fazendo o recuo. Nós não dizemos o que é isso, porque isto é política. Nós estamos comunicando ciência e estamos pondo as pessoas a conversar. Mas os políticos comentam e o público entra em discussão. Aceita, não aceita, é muito interessante. E muito cívico.
curiosamente es muy cívico, tiene corrido muy bien. Como es un asunto muy importante y en Portugal este problema ocurre en toda la costa y teve realmente, no último año, teve un impacto muy grande en la tele. Nosotros en nuestro centro, como mostré al inicio, temos programas de televisión para la tele. ¿Por qué? Porque temos un equipo de TV en el centro. Y entonces, como temos lo equipo de TV, los recursos materiales y humanos, resolvemos hacer un documentario, vídeo, para pasar en la tele. Estamos cerrando un protocolo con una tele nacional portuguesa para pasar el documentario. ¿Y por qué pensamos hacer esto? Porque lo que tiene pasado en la tele, típicamente, es solo en el momento en que la casa cae, el desastre ocurre. Después ninguém habla más sobre el asunto. Y cuando pasa, es todos los días, porque el problema fue en ese momento, toda la semana, y lo que pasa es muy negativo, y es siempre quién es la culpa y las personas llorando, la culpa es de este, y es una cosa que no es informativa. Es lo que la tele vende, lo que las noticias venden, es un show-off de emociones, pero no es informativo para lo público. Y entonces resolvemos hacer lo documentario con la información de los científicos. Muchos científicos son entrevistados. Nuestro equipo estaba con las equipas de tele en los accidentes, recorriendo testemunhos, pero la misión es un documentario diferente, neutral y de información científica y de educación ambiental. Yo tenía un poquito para ver, pero no pasa, enfim, no consigo colocar. Conclusões. Penso que estou chegando ao fim. Conclusões. Este tipo de trabajo en estas dos dimensiones, quer en lo público más escolar, más infantil, público escolar, quer en lo público adulto, nós achamos que este tipo de projeto é importante para a mudança de hábito. As pessoas começam a perceber que muito passa por los hábitos, porque aí o problema, en la ponencia anterior estaba hablando de que localmente cada uno de nosotros puede hacer algo que junto puede crear la diferencia. Eso es donde estamos trabajando, porque hay la idea de que es global. El problema es en la China, en la India, en el Brasil, en los Estados Unidos y por tanto es de grandes fábricas. Y nosotros achamos que es de todos. Mudanza de hábitos. Las cuestiones de energía tentamos siempre discutir que no basta, energía solar es bueno, hay siempre las cuestiones de eficiencia para las varias alternativas y puede ser una buena idea, pero no resulta. La tecnología ainda no está al punto, por tanto es importante que ellos sean ingenieros para desarrollar esa tecnología. También no hacemos un discurso de que la culpa es de las empresas y la polución, porque las empresas, pelo contrário, nosotros dizemos que las empresas son importantes, porque son quien da emprego a las personas y quien crea riqueza. Portanto, es muy importante las empresas. Para algunos chicos que ya estudian un poco más de física, hasta les lembramos la segunda ley de la termodinámica, de la entropía. Por tanto, con eso no hay vuelta a dar. Temos é que diminuir a entropia localmente e melhorar a eficiência de todo, que é a reciclagem e outros mais. Portanto, o importante são as regras, políticas claras e rigorosas. E aí o programa de público adulto traz esta mensagem. Para finalizar, claro que pensamos que é muito importante para a formação, para o conhecimento das pessoas, porque uma população esclarecida será mais enriquecente. E, portanto, enfim, esta é nuestra misión.